No final de semana ainda vou ter outros eventos aqui com o Alexandre Aleluia, que foi quem me fez o convite para vir aqui. E a gente está nesse projeto para tentar construir um partido novo. De fato, teve esse rompimento. Daiane Pimentel é uma pessoa que eu não considero mais uma aliada. Ela presta satisfação aos eleitores dela, né? Não sou eu que vou dizer como é que a conduta dela está sendo avaliada. Mas, como eu falei naquele discurso, onde eu não continuaria mais na tentativa de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, me comprometi em rodar o Brasil inteiro, buscando novas lideranças, buscando fazer a formação de um partido verdadeiramente conservador, e certamente essa vinda aqui na Bahia faz parte disso. Ontem o senhor fez uma postagem no Twitter, se eu não me engano, falando que para ser conservador não tinha obrigatória de ler, de estudar, e postou um vídeo de Siqueira. O senhor acha que um post assim comentando não dá a entender que a ignorância pode ser interessante aí para o conservadorismo? Ou qual foi a sua intenção? Não, negativo. Olha só, se você vai trabalhar e volta do seu trabalho, o seu carro está quebrado, roubaram o seu carro, você gosta disso? Eu não gosto. Ou seja, isso é um indicativo de que você é um conservador, porque quem defende bandido e diz que o roubo faz parte, né, que vê lógica no assalto e que acha que isso daí faz parte de uma distribuição de riqueza, é o pessoal do socialismo, não sou eu. Se você está voltando para sua casa no ônibus e a via está fechada por conta de greve geral, como aconteceu há uns 2 anos atrás, você gosta disso? Não gosta. Isso é um sinal de que você também é conservador, porque você quer ter o quê? Você quer trabalhar, quer ter o seu conforto, etc. Você não se presta... Conservar o seu dinheiro, né? Não, é conservar os valores, né? Sim. Porque, na verdade, isso tudo são violências, e só quem acredita na violência como transformação política é o pessoal da esquerda. Deputado, o governador Rui Costa, do PT, foi o maior crítico da reforma da Previdência, e ele acabou colocando à disposição dos deputados baianos que aprovaram a reforma da Previdência. Como que o senhor vê esse... A reforma da Previdência é uma medida antipopular, impopular. Ninguém bate na porta do governo para querer trabalhar por mais tempo. No entanto, foi a medida necessária para salvar o Brasil. Ou era feita a reforma, ou então o Brasil ia para o buraco. E prova de que a reforma teve sucesso é o que está acontecendo com o Brasil hoje em dia. A retomada de 1 milhão de empregos ano passado, o Brasil passando a ser o 4º maior país a receber investimentos estrangeiros, a recuperação da nossa confiabilidade no exterior. O presidente parar na Arábia Saudita e recebeu 10 bilhões de dólares para ser investido nas nossas ferrovias. Se o Brasil fosse insolvente, a gente não estaria nessa condição. Basta pensa com você empresta dinheiro para um parente seu, olha só, parente seu, que esteja quebrado, que seja improbo, que não saiba gastar o dinheiro, você não faz isso. Com o Brasil é a mesma coisa. A gente está botando ordem na casa, tem que ser feitos esses ajustes e bola para frente, estamos no caminho certo. Tem uns cases também em relação à economia. Tem uns cases em relação à economia também, Eduardo. Por exemplo, a Argentina de 91 a 96, o Chile, a Irlanda. Com certeza. Sobre venda de estatais, diminuição do Estado. Você acha que o Brasil está indo no caminho certo? Com certeza. Se você fizer um comparativo com qualquer país que hoje em dia é considerado desenvolvido ou desponta, tem a saúde financeira boa, todos eles vão nesse caminho. A América Latina tem grandes índices de corrupção, não é porque nós somos corruptos ou porque está no nosso DNA, não. É porque era feito para isso. Eram criadas estatais, a gente tem centenas de estatais, e quem é que trabalha nessas estatais muitas das vezes? São apadrinhados políticos. É isso que tem que acabar. O povo não tem que trabalhar e pagar os seus impostos para depois o político dizer para onde é que vai, para o bolso de quem que vai. O que está faltando para vender essas estatais? A ex-presidente Dilma Rousseff criou praticamente umas 40, 50 estatais. A cada 50 dias, mais ou menos, Dilma Rousseff criava uma estatal. Eu ouvi outro dia na CBN. O que está faltando é acelerar só. Algumas delas têm que passar pelo Congresso Nacional, né? O STF, ano passado, fez uma decisão nesse sentido. E, enfim, é acelerar isso aí dentro do Congresso. Eu confio no secretário Salim Matar para fazer esse ano acontecer essas privatizações. Eduardo, você confia que o Aliança pelo Brasil fará um filtro dos candidatos para não acontecer o que aconteceu com o PSL? Fazer um filtro 100% é muito difícil. No entanto, né, a situação do PSL, nós tivemos 1 mês para montar o partido e realmente não tivemos condição de fazer um filtro muito bom. Então, dessa maneira, eu acredito que o Aliança,
a depender de mim, eu acredito que o mais saudável seja ele ficar pronto, não para as eleições desse ano, mas sim para as eleições de 2022, e isso nos daria tempo hábil para fazer esse filtro. É uma situação delicada, né? Porque naquele momento a culpa, entre aspas, caiu em cima do PSL, do partido, e nesse momento pode cair em cima do presidente. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tentar. A gente vai continuar morando no Brasil, a gente não vai desistir do Brasil. Demos um tiro com o PSL, muita coisa melhorou. Hoje em dia temos um presidente que não faz mais tomar lá da cá com o Congresso, a gente não tem mais mensalão, não tem mais petrolão, estamos resgatando a nossa confiança internacional. O Brasil é o 4º país que mais recebe investimentos estrangeiros. E olha que ainda falta aprovar a tributária e a reforma administrativa. Então, muita coisa foi conseguida, muitas vantagens, fatos positivos, e cabe a nós seguir nesse mesmo ritmo. Se a gente der brecha e a esquerda retornar, a gente vai voltar para esse sistema, onde são criadas estatais para servirem como moeda de troca dentro do Congresso. O importante legado dos praças, né, para a história, foram praticamente 25 mil que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E algumas centenas vieram a falecer, inclusive, né? Eu acho que fica o exemplo, principalmente hoje em dia, que nós temos as novas gerações vivendo num conforto. O ser humano nunca teve tanto conforto quanto no dia de hoje. Estava até falando aqui, né? Como é que vocês faziam aqui em Salvador antes da existência do ar-condicionado? E essas pessoas, os pracinhas, né, que foram para a Segunda Guerra Mundial, muitas das vezes não tinham nenhum boot sequer do tamanho do pé dele. Está vindo para o país que pouco se conhecia. Então fica o exemplo de persistência, de patriotismo, de entrega pela pátria, inclusive alguns com sacrifício da própria vida. Isso daí tem que ser relembrado e enaltecido. Nós temos uma cultura, nós temos uma identidade, nós somos um povo guerreiro e é por isso que eu estou aqui. Chega notícias para você do que acontece em Salvador, sobre as pautas que o próprio vereador Alexandre está defendendo aqui na casa? Eu sigo ele nas redes sociais, particularmente o vereador Alexandre Aleluia, e olha, até hoje, tudo que eu vi ali dele, eu faria a mesma coisa se eu fosse vereador aqui da cidade de Salvador. Por exemplo, a questão do Uber, né? Críticas ao Canário, que é meu colega lá no Congresso, mas, poxa, vídeo esculhambando com a polícia militar que está fazendo a segurança do próprio show dele. O cara vai lá e esculhamba com a polícia militar, isso aí tem que ser repreendido, né? Recentemente estava vindo para cá agora um vídeo que eu vi no Instagram do Alexandre Aleluia, de uma jornalista, não sei se... Ela, Jéssica Serra? Jéssica Serra. Ela demonstrando total ignorância com relação à criação das polícias militares, que foram criadas logo após a vinda de Dom João. Em 1808 veio para o Brasil a família real, em 1809 foi criado aquilo que seria o embrião das atuais polícias militares, e ela falando que a polícia militar nasceu dos capitães do mato, que é uma mentira. Então a gente tem que reverter isso tudo, porque senão isso aí acaba se ficando como verdade. E, enfim, exemplo melhor do que os nossos pracinhas de patriotismo, perseverança e de coragem eu não conheço. Sobre o relacionamento com a imprensa, para finalizar, como é que você vê tanta perseguição? Foi o ministro da Economia, foi o ministro Moro, agora é o ministro da Educação, sempre tem um. O que acontece? Eu procuro nunca generalizar. É claro, saiu, até em grandes meios de comunicação tem gente boa e tem gente ruim ali. Mas, de fato, o que eu percebo é que grandes imprensas, muitas das vezes, elas fazem um revezamento em ministros, né? O Abraham Weintraub, ele está desde o ano passado sendo demitido. Até falaram que depois das férias ele não retornaria, queria para as férias, não retornaria. Então, o Moro também, eu lembro de uma capa da Veja em que estava o busto dele desmoronando, depois a questão do diretor-geral, aí agora voltou de novo com o desmembramento dos ministérios entre Segurança Pública e Justiça. Enfim, para mim, quem acredita nesse tipo de imprensa, desculpa, está insistindo no erro. Já passou do tempo das pessoas saberem a quem ouvir. E certamente não são esses grandes veículos de comunicação. O deputado falando do ministro Sérgio Moro... Estou dando porrada na imprensa aqui, vamos lá. Bocão News! É isso. Eu tenho os negocinhos, já compartilhei vocês já. Tá vendo aí? Mas às vezes a gente tá tranquilo. É independente, faz parte. Faz parte do jogo democrático, é isso mesmo. Mas o ministro Sérgio Moro, ele tem conquistado uma popularidade bem grande, né? Já vem de um tempo e algumas pessoas indicam que hoje estaria maior até do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Preocupa esse crescimento para 2022? Acha que ele pode sair como candidato? E se isso preocupa o grupo? Cara, eu não estou preocupado quem vai ser o presidente do Brasil. Eu adoraria que meu pai não fosse presidente do Brasil, porque ele teria uma vida muito mais confortável. A nossa preocupação é que o Brasil esteja no rumo certo. Do combate à corrupção, do crescimento econômico, da preservação das pautas da família, dos valores judaico-cristãos. É isso daí que me preocupa. E a aproximação que foi comentada recentemente de Paulo Scaff
com o governo bolsonarista? Como é que está isso? O que eu vejo? Ali em São Paulo, agora falando da minha terra, eu vejo uma insatisfação muito grande do PSDB, que domina São Paulo há décadas, né? Principalmente o governo do Estado. O que ocorre ali? E eu vou dar um exemplo fático. Eleição de 2018. Quem é que estava concorrendo com o Jair Bolsonaro? Geraldo Alckmin. O Alckmin, ele foi reeleito em São Paulo no primeiro turno durante uma crise hídrica. Enfim, 4 anos depois, em 2018, quem é que venceu a corrida presidencial em São Paulo? Jair Bolsonaro. O que isso aí demonstra? Demonstra que as pessoas em São Paulo, elas têm um anseio de ter uma candidatura mais à direita, mais conservadora. Como não tem, elas acabam votando no PSDB. Tampam o nariz, vão lá na urna, apertam 45 e votam no PSDB. Porque todas as outras opções, elas são mais à esquerda. Então, eu acredito que se nós trabalharmos em São Paulo, né, levando as nossas pautas conservadoras, as nossas ideias e as nossas propostas, eu acredito que nós somos uma ameaça para essa hegemonia do PSDB. Em Salvador, se a Aliança pelo Brasil sair, seria também no espectro mais à direita do que a atual gestão de ACM Neto, né? Sim. O ACM Neto, ele tem fatos bons no seu governo, no entanto, tem outras pautas que realmente elas não agradam ao nosso pessoal. Por exemplo, pauta LGBT, onde parece que ele fica ali tentando atrair muito, né, o pessoal ativista para o seu lado. E eu diferencio bem o que é o ativista LGBT e o que é o homossexual. O homossexual, ele é uma pessoa igualzinha a mim. Ele está preocupado em pagar suas contas, em pagar os seus tributos, levar uma vida normal, e o que é feito dentro de casa só de respeito a nós próprios. Então é uma ou outra ressalva, né? E é isso aí.